Agora nós vamos falar do ponto de equilíbrio. E para isso, nós vamos ver exatamente como ele funciona. Para começar, eu estou mostrando a planilha que nós usamos na aula de margem de contribuição e markup, que basicamente nos diz as receitas que nós tivemos, menos as deduções sobre vendas, menos o custo da mercadoria, menos as despesas variáveis e até chegar à margem de contribuição. Se vocês tiverem alguma dúvida desse processo, deem uma olhadinha na aula anterior que ela está muito detalhada nesse ponto. Então, partindo do princípio que vocês já assistiram à aula anterior, o que nós temos é o seguinte: nós temos uma margem de contribuição de R$50 mil e uma margem de contribuição unitária de R$50, que basicamente é a nossa margem de contribuição, tá? Que basicamente é a nossa margem de contribuição dividida pela quantidade de mercadorias. Então, como é que a gente chega no ponto de equilíbrio? Para isso, a gente precisa pegar a nossa margem de contribuição unitária e dividir pelo custo fixo. Então, basicamente, é o seguinte: eu vou dividir o que eu tenho, o quanto custa a minha estrutura, pela margem de contribuição que eu tenho por produto, e o número resultante disso, ele vai me dizer quantos produtos eu preciso vender para ter um resultado zero. Então, vamos fazer isso. Então, se eu pegar o meu custo fixo, se eu pegar o meu custo fixo, aqui ele é de menos R$12 mil. Então, vamos lá. Então, vou fazer o seguinte. Então, vamos lá. Menos R$12 mil. Eu estou colocando menos só porque ele estava com menos aqui na frente para ele ficar positivo. Dividido pela minha margem de contribuição unitária, ele vai me dar 240 unidades, que é basicamente o quanto que eu preciso vender para não ter prejuízo. Porém, o que eu queria mostrar para vocês, eu acho que a função mais importante do ponto de equilíbrio, ele te dá uma noção de risco. E o que eu quero dizer com isso? Imagine o seguinte, que eu preciso de 240 unidades para começar a ter lucro. Então, eu vou começar a ter lucro a partir da unidade de número 241. Se a minha expectativa de vendas for de 1.000 unidades, vamos imaginar, o meu risco ele é muito baixo. Se a minha expectativa ela precisa, se apenas 25% da minha expectativa precisa ser atendida para eu começar a ter lucro, eu não estou muito preocupado, não é um projeto que tem um risco muito, muito grande, ele é um projeto fácil de ser realizado. Porém, vamos imaginar o seguinte: imagina um projeto em que eu precise de 240 peças para não ter prejuízo, e imagine que a minha expectativa de venda ela seja de 300 peças. Aí eu começo a ficar preocupado, porque o risco do negócio, qualquer falha na minha divulgação, qualquer falha no meu planejamento, pode fazer com que eu fique com essas peças encalhadas e que eu não consiga ter o resultado esperado. Então, quanto mais próximo do ponto de equilíbrio a minha expectativa de venda ela estiver, maior o risco dela. E quanto mais longe, claro que de forma favorável ela estiver, se eu ter um ponto de equilíbrio de 200 e minha expectativa é de 1.000, isso quer dizer que é um projeto muito simples e com baixíssimo risco. Então, o objetivo do ponto de equilíbrio, ele é te dar a real noção de risco que você terá para realizar determinada operação. Tá bom? Então, eu sugiro que vocês façam essa conta, tá? Vocês podem fazer essa conta utilizando inúmeros cenários. Aqui na aula anterior nós fizemos uma série de cenários. Então, vocês podem trabalhar com produtos diferentes ou com cenários diferentes para ver qual o formato, qual o cenário mais confortável, com menor risco e maior retorno. Tá bom? Espero vocês na próxima aula.